Hora de falar com o nosso comentarista Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. Pouca gente lembra, mas quando essa proposta de emenda à Constituição nasceu em 2019, o propósito dela era essencialmente de criar mecanismos de controle da despesa quando ela ameaçasse sair, ameaçasse furar o teto. E sobrou muito pouco disso, né? Pois é, Renata, colocaram uma regra muito alta, né? Como a gente viu aqui na reportagem, o congelamento de salários, por exemplo, ele ocorrerá quando as despesas obrigatórias atingirem 95% das despesas gerais. É muito alto isso. Vamos ver como é que está a situação neste momento já, né? É, Ali, então, a gente vê nesse gráfico que as despesas obrigatórias atingindo 95%, entram em vigor os gatilhos para o corte de gastos. Mas veja, a despesa obrigatória está em 92,6%. A previsão para esse ano é de 93,4%. Para 2022, um pouquinho mais, quer dizer, então, como a gente estava dizendo, só vai chegar em 95% quando nós tivemos em 2024 ou 2025. Agora, mesmo nos níveis atuais, essas despesas obrigatórias são muito altas, elas deviam ser reduzidas, né, para desfechar os gatilhos. Dessas despesas obrigatórias, 70% é com pessoal e previdência. Depois vem abono salarial, seguro-desemprego, etc., uma série de programas sociais. Isso significa o seguinte: quando você atingir o gatilho, de cada R$ 100 que o governo gasta, 95 será o gasto com previdência, pessoal e alguns programas sociais. E sobrariam R$ 5 para todo o resto: saúde, educação, transporte, investimento que não vai ter, etc. Bom, fora disso, quer dizer, você vê que a situação já está complicada, quer dizer, a margem de gastos do governo, gastos assim em obras, equipamentos e tal, já é muito baixa e nesse momento já é muito baixa e pode ficar mais restrita ainda. E a outra parte da PEC é o auxílio emergencial, que ficou limitado em 44 bilhões de reais, e isso está na mão da população, deve virar consumo, demanda, e deve ter um impacto aí de 0,6% do PIB, Renata. Sardenberg, enquanto isso, uma luz começa a piscar com cada vez mais força, que é a da inflação. A do mês de fevereiro subiu mais do que o previsto e foi a maior para o mês em 4 anos. Dá só uma olhada aí no gráfico, Renata, você vê a inflação de janeiro e a inflação de fevereiro, né? Quer dizer, janeiro já foi um pouco alta, 0,25, e essa escalada aí no mês de fevereiro. Está 5,20 em 12 meses, por uma meta de 3,75. O quadro seguinte mostra a situação complicada, que é em janeiro, o que subiu mais foi alimentação e bebidas. E em fevereiro foi o item transporte, gasolina e combustíveis de um modo geral, por causa do preço do petróleo lá fora e por causa dessa confusão. E, aliás, que criou essa confusão toda com o presidente Bolsonaro e o presidente da Petrobras. Mas aqui nós tivemos um aumento forte de preço de alimentos e bebidas, 1%, depois de 7%, nos meses em que não teve auxílio emergencial. Quer dizer, então tivemos mais inflação sem auxílio emergencial, a situação é muito complicada. E por falar nisso, Renata, sobre auxílio emergencial e gastos do governo, foi cortada, a gente viu na reportagem, foi cortada aquela regra que proibia o governo de conceder promoção e aumentos salariais para o funcionalismo. Isso está errado, porque isso foi feito uma medida para todo o conjunto do funcionalismo. E não é assim que tem que ser. O pessoal da saúde, por exemplo, merece 100% de aumento. Mas tem muitos cargos burocráticos aí em diversas repartições federais que não precisam de aumento nenhum. Aliás, já estão até acima do teto. Foi uma medida muito desigual, Renata. E totalmente desvinculada do momento que a gente está vivendo, né, Sardenberg? Muito obrigada pelas informações.